paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade, mais um dia juntos. Questiono ainda a questão de muitos ainda deixarem o seu sonho de lado. Estou questionando sim, irmãos. Não deixei o meu, por mais difícil que possa parecer aos meus olhos, mas eu continuo insistindo. Eu continuo lutando, principalmente comigo mesmo. Pois as nossas maiores barreiras estão aqui e não no mundo. Pois se você vencer as suas barreiras que estão aqui, as que estão no mundo, você acha que o nosso Senhor não pode derribá-las? Com certeza. Não tenha medo. Batalhe pelo sonho que Deus tem colocado em vossos corações. Mas vamos à palavra de hoje, irmãos. Está no livro de Judas, capítulo 1, a partir do versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Inveja, ganância, revolta. Parece que nós estamos falando de instrumentos que hoje se tornaram comuns dentro do meio evangélico. Irmãos, eu sei que a palavra do Senhor diz que a nossa salvação, ela não virá a menos que lutemos por ela. A nossa salvação não virá sem luta. Mas aqui nos é dado no livro de Judas, capítulo 1, exemplos que, mesmo com a Bíblia hoje em nossas mãos, e há milênios tais atitudes já terem acontecido, você não se questiona por que ainda nos dias de hoje, com a facilidade que nós temos de acessar a Bíblia, de acessar conhecimento, de saber muito mais a respeito do que o Senhor Jesus nos ensinou, e mesmo assim, o homem, ele distorce os valores que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Aqui nós vemos a inveja de Caim. Caim invejou seu próprio irmão, cometeu assim o primeiro homicídio da Bíblia. Balaão estava vendendo a fé, negociando orações. Corá se revoltou contra Moisés, contra o profeta de Deus, porque discordava de muitas coisas, porque estava olhando com os olhos do homem, não com os olhos espirituais. Irmãos, está diante dos teus olhos. Não permita que o inimigo cegue os seus olhos. Não permita que o inimigo ensurdeça seus ouvidos. E não se cale em falar a verdade. Irmãos, nós temos erros aqui como a própria palavra diz, ai deles. Ai deles. Revolta, ganância, inveja. Sim, irmãos, vamos tomar o exemplo da inveja. Hoje existe inveja ministerial. Ah, porque o irmão ali foi ungido a pastor, o outro ali não é. Ah, porque uma irmã foi ungida a diaconisa e a outra ainda é obreira. Irmãos, o tempo determinado para cada um é o Senhor que coloca. Eu até hoje, irmãos, mesmo sendo o anjo da igreja, mesmo sendo o líder da igreja onde estou, eu prefiro ser porteiro. Eu prefiro estar ali recebendo os irmãos, saudando os irmãos,
Aonde está o ensinamento que diz que se você quer ser o primeiro, seja o último? Quer ser grande, seja pequeno? Onde está o ensinamento que deveria estar em nossos corações? Isso nos dá direção, humildade. Aonde o Senhor nos posicionar, nós devemos abraçar e ter carinho por aquilo, e não invejar aquilo que Deus deu, porque se Deus deu aquilo ao seu irmão, aquele chamado ao seu irmão, é porque é o chamado do seu irmão, porque Deus o capacitou para aquilo. Ah, mas vamos falar então de ganância. Pastor, e aqueles pastores que andam de carrão? E aqueles pastores que têm 2, 3, 4 apartamentos, casa na praia, jatinho? Irmãos, enquanto você continuar olhando o homem, enquanto você continuar olhando o erro do outro, você vai continuar errando. A palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios 11, a palavra da ceia: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Irmãos, enquanto nós perdemos tempo olhando os erros de nossos outros irmãos, as falhas, nós estamos perdendo um tempo precioso. E tempo, já preguei aqui, tempo é vida. Nós estamos perdendo parte da nossa vida olhando para as falhas dos nossos irmãos, quando nós poderíamos estar ocupando esse tempo em melhoria do nosso caráter. Pensa nisso, irmãos. Aqui nós temos 3 exemplos: inveja, ganância, revolta. Quantos mais outros desviam o nosso caráter de Deus? Medite nessa palavra. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.